Bom pessoal, agora nessa próxima etapa, o que a gente vai fazer? Na primeira a gente definiu as linhas principais, na segunda comecei a já fazer uma demão, vamos dizer assim, né? Uma demão das áreas onde vão ser sombreadas, mas está tudo com a mesma tonalidade praticamente. O que a gente vai começar a fazer agora? Vai começar a definir um pouco melhor essas tonalidades, vai começar a escurecer um pouquinho aqui e ali, e agora sim, né, eu vou começar, vez ou outra, cruzar um traço, né, aqui ou ali. Mas sobre essa ideia de cruzar, né, os traços, vocês vão perceber durante aqui o trabalho que eu não costumo fazer cruzamento assim, na perpendicular. Não funciona, não dá certo, trava a fluidez do trabalho. Eu sempre vou procurar fazer esse tipo de cruzamento, tá? Um cruzamento um pouco mais na diagonal, né? O desenho flui melhor, a leitura, né, do desenho flui muito melhor. Bom, vamos lá. Eu vou continuar aqui me baseando no original do Freud, tá, como referência, e vou começar a construir um pouco melhor essa gradação tonal. Então vamos lá. Aí eu procuro ir nas áreas onde são mais escuras e ainda assim eu não peso muito a mão. Eu procuro ir um pouquinho mais na manha. Vocês veem que eu não começo ainda a cruzar tanto, né, os traços, ou bem aos poucos. Agora sim que eu vou começando a fazer um pouco de cruzamento aqui das linhas, mas sempre procurando fazer esses cortes, né, esses cruzamentos numa linha mais puxado por diagonal. É o que eu procuro recomendar. Vocês veem que a direção que eu faço, né, a forma como eu faço aqui, eu procuro fazer dessa maneira, né, nesse trecho. Aquilo que eu estava falando de perspectiva, né, a forma como essa direção aqui, ela já vai dando um pouco mais a noção de forma e a noção de profundidade. Isso vai ser assim no trabalho inteiro. E esses efeitos, né, você consegue trabalhando nesses pequenos trechinhos do desenho. Depois, quando você vê o todo, que você sente o impacto maior desse trabalho, né?
De novo, sempre que eu procuro cruzar, eu procuro fazer isso sempre de uma maneira mais diagonal. Às vezes tudo bem, você vai lá, você consegue dar uma chapada, né? Chapar melhor às vezes também fazendo uma grade mais perpendicular. E toda rachura que você for fazer a partir daqui, o interessante é sempre respeitar a forma. Uma vez que você respeita a forma, você pode fazer uma rachura, pode sobrepor com outra rachura, pode fazer mais uma sobreposição, que isso não vai trazer nenhum problema para o resultado final do trabalho, por conta disso, do respeito à forma. É por isso que eu falo que a rachura ela deve ser feita de forma consciente. Pelo menos é assim que eu procuro ver que você consegue ter esse controle. Senão você cria um caos, né, que mesmo se for observado à distância, ele vai continuar sendo caótico. Eu acho que o legal da rachura também, traçando um paralelo aí com uma pintura impressionista, o legal é isso, o legal é você fazer o trabalho todo rachurado e você dar alguns passos para trás para ver essa obra com um pouquinho mais de distância, você não se incomoda com esse emaranhado de traços. Por quê? Porque eles respeitam a forma, né? Eles vão, como é que eu posso dizer, eles não vão causar nenhum tipo de conflito na hora que você for observar. Mais ou menos traçando um paralelo aí com uma pintura impressionista, onde o traço, né, a pincelada ela é muito evidente, mas ao mesmo assim ela não traz nenhum incômodo, ela consegue fazer um efeito interessante e não cria esse ruído que incomode, muito pelo contrário. Então, sempre trabalhando a rachura de uma forma que obedeça, né, o relevo, né? Você vai acabar criando pequenas perspectivas, e essas pequenas perspectivas que vão dar todo esse efeito do trabalho lá no final. E mais uma vez, como eu já falei no vídeo anterior, é um trabalho muito assim de paciência, de calma e principalmente atenção. Aqui, eu trabalho aqui, eu paro, dou umas olhadas no original do Freud e procuro, né, tentar reproduzir de uma forma que seja interessante as pinceladas dele, os efeitos que ele cria, a textura, né, enfim. Se a gente for comparar, né, esse trecho que eu comecei ainda, né, com esse aqui, né, você já pode perceber que que essa zona já tem um volume um pouco maior, tem uma dinâmica muito maior. Eu vou continuar mais um pouco aqui para poder explicar para você, né, poder ficar mais claro o que eu estou fazendo, e depois mais uma vez eu vou parar, vou adiantar o trabalho e retomo mais para frente. Se antes eu estava trabalhando a largura, né, o comprimento,
essas rachuras, esses pequenos cruzamentos aqui, é como se eu trabalhasse a altura. Mais ou menos uma ideia assim. Voltando à questão da paciência, de ser um trabalho que precisa de um pouco de calma, né? Você não pode ter pressa, senão você atrapalha, né? E estraga o trabalho. Ele é aos poucos que ele vai tomando forma, que ele vai, como é que eu posso dizer, que ele vai saltando. E assim, qualquer tipo de imperfeição que você pense que o desenho tenha nessa fase, não tenta corrigir. Uma coisa que eu procuro fazer nesses estudos de rachura é sempre trabalhar com demão. Eu faço uma demão de rachura, vejo como é que funciona o todo, depois faço uma outra demão, né? E quando está mais avançado o trabalho, aí que eu paro num ponto específico e aí sim eu começo a trabalhar as pequenas nuances ali. Mas se você está nessa fase do trabalho, você ainda acha que, poxa, não tá ficando legal, tá um pouco estranho, não tá saindo, não precisa ficar preocupado. Que você ainda vai fazer umas 2 ou 3 demãos aqui e depois vai começar a acertar com calma, né, esse trabalho. De novo aqui, né, eu trabalhando essa ideia de perspectiva, né, trabalhando aqui dessa maneira para dar esse volume. Aqui eu faço a mesma coisa e eu acabo até mesmo sobrepondo, né, uma área a outra também, não tem o menor problema. Vocês vão perceber eu fazer muito isso também, criar novas zonas assim com algum traçado. Isso foi um hábito que eu acabei pegando. E mais uma vez, né, sempre com a mão leve. Nada de pesar a mão. Embora eu comece a criar uma gradação tonal um pouco mais forte, evidenciando um pouquinho mais as formas, sempre trabalhar com a mão leve. De novo, trabalhando o traço como aquelas linhas convergentes, né, da perspectiva. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais, só para poder trabalhar ao redor. Essa parte aqui da narina ela é completamente escura. Acho que é o único trecho aqui do trabalho que eu vou reforçar um pouco mais. Só para eu poder trabalhar aqui e poder entender um pouco melhor aqui essa região. Apenas por isso. Bom, acho que a princípio deu para entender um pouquinho essa etapa também. Que a intenção aqui é o que? É começar a trabalhar uma gradação tonal que fique um pouco mais evidente e começar a fazer os cruzamentos de linha. Como eu expliquei no começo desse vídeo, né? Sempre respeitando a forma e sempre procurando trabalhar já de alguma maneira a perspectiva. Que, como eu falei, é isso que vai dar esse efeito mais tridimensional e vai fazer com que você, quando olhar isso aqui de longe,
ele vai fazer todo sentido, que esse emaranhado de traço não vai trazer nenhum incômodo. Então acho que já deu para entender um pouco isso. Agora eu vou adiantar essa parte e depois eu retomo no próximo vídeo.